Opa, tudo bem? Eu sou o Anui e você se lembra daquele vídeo em que eu falei sobre 3 analog horrors de 2 canais diferentes? Então, nesse vídeo eu vou repetir esse mesmo estilo de vídeo, só que com animações ao invés de analog horrors. Então não vou me enrolar muito aqui não, espero que gostem. O primeiro vídeo que nós vamos comentar aqui é Ele Não É o Rob, uma fita amaldiçoada de O Incrível Mundo de Gumball. E bom, eu acredito que a maioria de vocês já saibam o que é O Incrível Mundo de Gumball, até porque eu dei uma breve explicação sobre a sinopse desse desenho no meu vídeo sobre T-Joy. Caso vocês queiram saber mais, é só assistir esse vídeo. Outra coisa que não é tão importante, mas que eu queria falar mesmo assim, é que o criador desse ARG é o Léo30, que caso vocês não se lembrem, é o mesmo canal que fez Inside Out Tapes, que também tem vídeo aqui no canal, vão lá dar uma olhada. Enfim, segue de enrolação. He's Not Rob começa mostrando a casa dos Wattersons, já de noite, e lá dentro nós vemos o Gumball sentado na cama com uma cara triste, o que para quem viu o desenho é uma cena bem comum. Mas voltando, o Gumball ainda triste desce as escadas, e na sala nós vemos a TV ligada, e na TV começa a passar um programa contando um tipo de sinopse de O Incrível Mundo de Gumball. Só que o que mais chama a atenção nesse programa é uma foto que aparece todos os membros da família, mas enquanto o Gumball está com a sua aparência normal, todos os outros membros da família estão sem os seus rostos, e eu vou explicar isso mais pro final. Por agora, o Gumball fica assustado com o programa e vai até o quintal, e eu vou ter que dar uma censurada nessa parte, porque o que o Gumball vê é toda a sua família morta, da maneira mais brutal que vocês possam imaginar. Logo em seguida, a tela pisca e algumas frases começam a aparecer nela. Essas frases diziam: "Você se lembra do que eu te disse, Gumball? Você não se lembra? Eu vou destruir você e todos os que você ama. Só se mate de uma vez por todas, Gumball." E a cena volta pro quarto do Gumball. Eu não vou usar a palavra normal porque isso pode desmonetizar esse vídeo, mas digamos que ele quis conhecer Deus, terminando assim He's Not Rob. Antes de ir pro próximo vídeo, eu preciso dar um contexto para vocês sobre esse ARG. Para quem já assistiu o desenho, sabe que essa figura misteriosa que aparece no vídeo é o Rob. Rob é, entre aspas, o principal vilão de O Incrível Mundo de Gumball. Eu falo entre aspas porque no final do desenho tem algumas revelações de que na verdade ele queria salvar o desenho. Mas não vou entrar muito em detalhes porque a história desse personagem é muito longa e vai ser bem desnecessário contar ela aqui, já que a única parte que importa pro vídeo são os episódios 40 da quarta temporada e episódio 1 da quinta temporada, onde o Rob consegue um controle remoto que altera a realidade, e com esse poder ele apaga todos os membros da família do Gumball, e por pouco ele também não apaga o próprio Gumball, só que o Rob se arrepende no final e volta tudo ao normal. Essa história que eu contei é a do desenho original, mas no universo do L30, o Rob não se arrependeu, pelo contrário, ele acabou com a vida do Gumball da forma mais triste e terrível possível. A segunda animação do vídeo foi feita por um canal que até o momento eu nunca tinha falado aqui. Então, senhores e senhoras, Austrobort. Esse canal tem uma pegada um pouco parecida com o Anticonstanza, mas com a diferença de que o Austrobort ama destruir a infância de quem assiste ele, porque ele pega desenhos conhecidos e amados pelas pessoas e simplesmente transforma ele no negócio mais grotesco e bizarro possível. E é isso que a gente vai ver aqui em Hora de uma Última Aventura. Antes de tudo, contexto. Vocês conhecem Hora de Aventura? Não? Então aqui vai um resumo para vocês. Hora de Aventura é um desenho feito pela Cartoon, onde as aventuras vão começar, com todos juntos vão visitar o mundo de Jake e seu amigo Finn. A diversão era ali. Hora de Aventura... Porra, isso ficou uma merda. Eu juro que na minha cabeça pareceu uma boa ideia. Falando sério agora, em Hora de Aventura, nós acompanhamos Finn, um garoto que mora em uma casa da árvore junto com seu amigo Jake. E eu só vou explicar até aqui, porque digamos que a lore desse desenho é um pouquinho longa e vocês não precisam saber de tudo, então vamos falar logo sobre o vídeo. Uma última aventura se inicia com o Finn entrando dentro da sua casa, encontrando Jake sentado de costas para ele, de um jeito meio estranho. Então o Finn se aproxima um pouco mais dele e pergunta se está tudo bem, e o Jake não responde e só olha pro Finn com essa cara horrenda dele. A partir daí, vários personagens do desenho começam a surgir, como o Mordomo Menta, o Rei Gelado e a Princesa Zuzuba, que tira o chapéu do Finn, e ele começa a meio que mussar. E desesperado, ele abre a porta da casa, enquanto todos os outros personagens começam a repetir para que ele não os deixasse. Don't leave us, Finn. Don't leave us. Don't leave us. Don't leave us. Don't leave us, Finn. Don't leave us.
Don't leave us. Mas o Finn ignora todos os pedidos e pula fora da casa, que tinha se transformado em um tipo de limbo branco. E logo em seguida a tela inteira também fica branca, e nós vemos o Finn deitado em uma maca de hospital em coma, terminando assim o vídeo. Sinceramente, eu acredito que Uma Última Aventura foi um tipo de piada do Astrobot, com aquelas teorias horrorosas de personagens em coma, que pra mim são as teorias mais porcas que existem. E pelo visto o Astrobot também concorda comigo. E a última animação que nós vamos comentar aqui é também de um canal que eu já falei há bastante tempo atrás. Caso vocês não se lembrem, é o David Romero. E a animação em questão é Other Lily. Pra falar a verdade, eu queria ter falado dela no vídeo do David Romero, mas eu não consegui, então eu vou aproveitar esse vídeo aqui para poder falar dela. Other Lily começa mostrando uma garota em uma cozinha. Essa é a Lily, que vai ser a nossa protagonista. A Lily recebe uma mensagem no celular que era do seu pai, pedindo para ela verificar se a sua irmã Beth já tinha ido dormir, até porque já era bem tarde da noite. E a Lily obedece seu pai e vai até o quarto da sua irmã caçula, onde a mesma já estava dormindo. E a Lily se aproxima da cama e nota um pedaço de papel com um desenho feito pela Beth, que tinha a Lily, a própria Beth e uma criatura que a Beth nomeou como outra Lily. Mas a Lily ignora o desenho da sua irmã e vai para o seu quarto dormir. E após algum tempo dormindo, a Lily acorda com um barulho, e olhando para o lado, ela vê a silhueta da irmã dela, que sai do quarto e a Lily olha para a sua janela, que é aberta por uma criatura. Criatura essa que possui uma aparência bastante parecida com a própria Lily. Na próxima cena, a Lily acorda. Aparentemente isso tudo não passava de um pesadelo. Ou talvez não, porque quando a Lily pega o seu celular, ele não funciona. E ela também ouve um barulho vindo da parte de baixo da casa. A Lily, assustada, pega um bastão de beisebol e desce as escadas para ver o que estava ali. Chegando na cozinha, a Lily vê a janela quebrada. E enquanto ela está distraída olhando para essa janela, a mesma criatura surge por trás dela. Mas a Lily consegue acertar a cabeça da criatura com um bastão. Porém, ela nota que quem ela tinha acertado com um bastão de beisebol era a Beth. Ou será que não? A cena corta mais uma vez, dessa vez nós vamos acompanhar a visão da Beth. E se prepare, porque agora que o negócio fica confuso. Porque assim que a Beth acorda, ela corre até o quarto da Lily, mas não tinha ninguém lá. Então ela desce para a cozinha e eu sei que a próxima cena era para ser assustadora, mas eu achei ela bastante engraçada. Ok, vamos lá. O motivo de eu ter falado que a história ficaria confusa com a Beth é porque, se vocês prestarem atenção, aquele vulto da Beth que surge no quarto da Lily antes dela ser atacada é na verdade a própria Beth, quando ela vai no quarto da Lily. A gente vê isso pelos horários, que são os mesmos. Porém, na visão da Beth, ela vê a cama vazio, sendo que tecnicamente era para a Lily estar lá. E para complicar ainda mais a história, quando a Beth vai para a cozinha, a janela ainda está intacta, mostrando que aquele barulho que a Lily ouviu no começo foi a Beth sendo capturada pela criatura. Pesquisando um pouco, eu encontrei uma teoria que faz bastante sentido, que é a teoria que fala que o que nós estamos acompanhando são na verdade duas realidades diferentes. De alguma forma, aquela criatura conseguiu separar as duas irmãs em dois universos diferentes, provavelmente para poder facilitar o seu trabalho. E bem, como a gente bem viu, esse plano deu muito certo. Mas bom, esse foi o vídeo, obrigado por ter assistido até o final, redes sociais na descrição e tchau.